E aí a gente encerra com a estreia do nosso programa, do nosso quadro aqui no Antagonista nas Eleições, que é uma pergunta para um candidato, uma pergunta para, o nome do nosso quadro. E o que é esse quadro? Eu faço uma pergunta para um candidato, ele responde essa pergunta e depois ele faz outra pergunta para outro candidato que ele mesmo escolhe. Então, o escolhido dessa vez aqui para inaugurar foi o João Amoedo. Escolhi o João Amoedo porque o João Amoedo está fora, inclusive, dos debates, não está participando dos debates. Infelizmente, eu acho que enriqueceria, independentemente do posicionamento de qualquer um. Eu acho que você ter o Cabo Daciolo e não ter o João Amoedo realmente é uma coisa que não tem muito sentido. Então, pelo menos você qualificaria mais esse debate dos eleitores. Então, por isso eu fiz uma pergunta para o João Amoedo, uma pergunta que talvez todos queiram fazer, né? O João Amoedo, que declarou aí um patrimônio de mais de 420 milhões de reais. Então eu perguntei para o Amoedo: Amoedo, dá para enriquecer sem roubar no Brasil? Né? Vamos ver o que ele respondeu? Pessoal, eu acho que não existe um roteiro para ficar rico. Especialmente porque o mais importante é você buscar ter sucesso, ser bem sucedido na sua vida. O dinheiro, a remuneração tem que ser consequência e não o fim nesse processo. Eu posso contar o que eu sempre fiz na minha vida. Primeiro, sempre estudei muito, procurei aprender em todos os momentos. Sempre fui uma pessoa obstinada, determinada, que traçava metas, disciplinado, que economizava, que buscava novos desafios e que sempre acreditei que a gente devia trabalhar em equipe e pensar, mesmo que a empresa não fosse nossa, como donos. Bom, se isso servir de exemplo para vocês, ficam aí as dicas que me trouxeram até aqui. É isso aí. Ficou dividida, era uma pergunta só, mas aí como ficou dividida eu estou fazendo a divisão aqui também. Ele me mandou 2 vídeos separados porque a pergunta foi: dá para ficar rico? Uma pergunta só, a gente bota uma vírgula, faz uma pergunta maior para poder encaixar uma pergunta maior. Então assim, eu perguntei para ele: dá para ficar rico, no Brasil sem roubar? E como evitar, já que ele quer ser presidente da República, como evitar que a política atraia corrupto, Quer dizer, como tornar a política um ambiente menos propício para a corrupção, porque aí talvez isso desestimule os bandidos a correrem para a política. Vamos ver a resposta dele aqui. Pessoal, eu entendo o seguinte: a melhor forma da gente reduzir a corrupção e, consequentemente, ter um ambiente menos propício para que corruptos venham para a política é reduzir o tamanho do Estado, simplificar a nossa atuação com menos burocracia e menos dificuldades. Havendo menos dificuldade, haverá menos favores a serem vendidos. Favores esses que justamente geram a corrupção dentro da máquina pública. Esse é o caminho a ser seguido. Ele também, eu pedi para ele para escolher um candidato, um concorrente, e fazer uma pergunta para esse concorrente. Ele escolheu o Jair Bolsonaro. Então, no próximo programa, eu trarei a resposta do Jair Bolsonaro à pergunta do João Amoedo. Vamos ver a pergunta dele. Deputado Bolsonaro, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Dado o seu histórico de muitas polêmicas e pouquíssimas realizações no Congresso Nacional durante esses últimos 30 anos, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor acredita que aqueles que estão pensando em votar no senhor o farão porque acreditam na sua capacidade de administrar o país ou porque o fazem como um voto de revolta em relação à velha política? Agradeço a sua resposta. Muito obrigado. Isso aí, gente. Então, agora vou levar a pergunta do Amoedo ao Bolsonaro e trarei a resposta do Bolsonaro aqui, e também o Bolsonaro terá a chance de perguntar para qualquer outro candidato o que ele quiser, E aí a gente vai vendo aqui como é que serão as réplicas e as tréplicas desse nosso debate, vamos dizer assim, exclusivo aqui do Antagonista, direto, rápido, como tem que ser.